Agora, para a gente passar por uma próxima pauta, que também acaba por ter muito a ver com isso, a gente teve hoje, mais cedo no Brasil, uma questão que é até relacionada, porque quando houve a primeira fase da Operação Trapiche, veio por denúncias vindo de Israel e Estados Unidos. Então vocês veem abaixo de mim, Operação Trapiche, PF mira laços brasileiros do Hezbollah. Eu citei o Hezbollah agora há pouco no gancho da entrevista do Netanyahu, e o Hezbollah, é claro, é o grupo terrorista que fica abrigado no Líbano. Ele é considerado um grupo terrorista por uma série de países, e nesses países se inclui, para eu ler alguns para vocês, Argentina, Reino Unido, Canadá, Alemanha, Honduras e Estados Unidos, e a maior parte dos aliados dos Estados Unidos no Oriente Médio também o consideram assim. Então, o Hezbollah é um grupo que foi estabelecido com auxílio do Irã no Líbano, um país na fronteira norte de Israel, no início da década de 80, e desde então é um grupo que conta com muito apoio do Irã. O Qassem Soleimani, aquele terrorista morto em 2020, na época do governo Trump, era a ponte de contato do Irã com muitos desses grupos, não só Hezbollah, mas a gente pode também citar os Houthis no Iêmen e mesmo o Hamas. Ele é quem articulava esse sistema de procuradores do Irã no exterior. Agora, essa operação Trapiche de hoje, vocês vão ver ao meu lado a imagem, então, da reportagem da Polícia Federal. Então, um segundo comunicado, agora sim, PF deflagra segunda fase da operação Trapiche. Então, o que acontece é a operação Trapiche foi deflagrada pela primeira vez no início de novembro do ano passado, quando a partir de uma denúncia, pessoas foram detidas, pessoas chegando do Líbano no aeroporto de Guarulhos, e houve uma série de mandados de busca e apreensão para evitar possíveis ataques a alvos judaicos no Brasil, feitos por essa organização terrorista, o Hezbollah. Agora, nessa quinta-feira, hoje mesmo, dia 8/8, houve mandados de busca e apreensão expedidos pela subseção judiciária de Belo Horizonte, da Polícia Federal, buscando provas do financiamento de atos de terrorismo que são investigados na Operação Trapiche. Os atos de terrorismo seriam supostos atos pretendidos pelo Hezbollah contra alvos judaicos no Brasil. Isso foi deflagrado inicialmente no dia 8 de novembro do ano passado. Houve um mandado de prisão preventiva e 8 de busca e apreensão pela PF, então, nas cidades de Belo Horizonte, Uberlândia, Contagem, São Paulo e Brasília. Isso eu trago para vocês da nota de imprensa da própria Polícia Federal. Eles chamam a segunda fase de Operação Trapiche-FT, e descobriu-se que o principal investigado, eles não divulgaram o nome dos investigados, ao que me consta, nenhum veículo de imprensa chegou a apurá-los até agora também. Mas então o principal investigado, aproveitando-se da situação de vulnerabilidade de imigrantes e refugiados, utilizou dados pessoais para abrir contas bancárias e empresas por onde circulou recursos de origem ilícita. Evidências reunidas no inquérito policial indicam que passagens aéreas utilizadas pelos brasileiros recrutados para viajarem ao exterior, onde foram entrevistados a fim de serem selecionados pela organização terrorista, foram financiados com proventos do comércio ilícito de cigarros eletrônicos contrabandeados e vendidos em lojas de tabacaria no Brasil. Então, isso é o que diz a nota da PF, e fala que os investigados poderão responder pelos crimes de contrabando, integração de organização terrorista, atos preparatórios de terrorismo, financiamento ao terrorismo e lavagem de dinheiro, cujas penas máximas, se somadas, chegam a 75 anos e 6 meses de reclusão. Isso é o que diz a nota da Polícia Federal. Para a gente relembrar como foi quando houve a primeira fase da Operação Trapiche, vocês veem a matéria do Globo aqui a meu lado. Então, falando a respeito de R$25 mil em espécie no aeroporto de Guarulhos, do alvo preso por ligação com o Hezbollah. Isso foi no ano passado. Agora, o que eu quero trazer com vocês é que isso não é uma questão nova, apesar de, quando se ouve pela primeira vez falar de Hezbollah, um grupo terrorista islâmico lá do Oriente Médio, aqui no Brasil, pode causar surpresa, mas não é de maneira alguma a primeira vez que isso acontece. Provavelmente não será a última. Vocês vão ver ao meu lado na sequência um mapa que a gente traz para você do Washington Institute. Então, o Washington Institute é um think tank dos Estados Unidos, e vocês veem um mapa da América do Sul, um pedaço ali da América Central também, e cada um desses pontos representa a atividade do Hezbollah na América Latina. Você vê vários deles empilhados ali na área da Tríplice Fronteira. A gente fez um recorte da América Latina, da América do Sul, mas, na verdade, o mapa do Washington Institute monitora atividades do Hezbollah mundialmente, e não são poucas. É uma das pontas de lança do regime iraniano
para espalhar sua revolução, para propagar atos de terrorismo no exterior. Lembrando que a aliança Irã-Hezbollah é considerada pela Argentina como um dos pontos-chave dos piores atentados terroristas na história da América do Sul, aqueles em 1992 na Embaixada de Buenos Aires e depois o de 94, esse terrível, a AMIA, Associação Mutual Israelita-Argentina, um centro comunitário judaico em Buenos Aires. Quem tem mais idade vai lembrar dos dois atentados em Buenos Aires, coisas terríveis, tenebrosas e absolutamente condenáveis que ocorreram então, de acordo com Israel e Argentina, com o dedo do Hezbollah e do Irã. Até o terrorista responsável, supostamente, por planejar e executar aqueles atentados, o Mohsen Rabbani, chegou a ter interações com os diplomatas, na diplomacia do Irã na Argentina, e se utilizou da área da tríplice fronteira entre Paraguai, Argentina e Brasil, uma área que é uma gray zone, uma zona cinzenta, uma zona de pouca transparência, pela facilidade de se evadir da justiça circulando entre os três países, para conseguir executar as operações. E são laços antigos, não é de hoje, o que fica evidenciado pela próxima matéria que eu mostro na tela para vocês. Isso é uma matéria da Folha de São Paulo. A matéria é de 5 de dezembro de 2010, Brasil vigia suspeitos de elo com extremistas no Irã, e fala aí de um grupo de 20 brasileiros que viajou ao país a convite de organizações islâmicas, dizendo ainda que para a CIA, a agência de inteligência americana, investigados foram ao Irã aprender a desenvolver atividades terroristas e inquérito vê indícios de extremismo. Esse grupo foi monitorado pelo governo Lula, na época governo Lula II, o segundo mandato dele, por 3 anos, um grupo de brasileiros suspeito de ter recebido instruções e dinheiro de organizações islâmicas para desenvolver atividades ou núcleos terroristas no país. Nessa época, em 2010, segundo a Folha apurou o cito da reportagem, a Polícia Federal abriu um inquérito para investigar o caso, que também é acompanhado pela ABIN, o órgão de inteligência ligado à presidência, a ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência. E naquela época já se falava de Mohsen Rabbani e de viagens a Teherã, a capital do Irã. Mohsen Rabbani, que eu citei agora há pouco, é então o arquiteto daqueles atentados terroristas a Buenos Aires na década de 90, e relatos credíveis falam dele circulando e utilizando contatos na área da tríplice fronteira, Foz do Iguaçu, Paraguai e Argentina, para a realização daqueles atentados. Isso é muito bem documentado pelo jornalista Leonardo Coutinho, que escreveu o brilhante livro Hugo Chávez, O Espectro. As reportagens dele na Veja também dão conta de trazer informação a respeito do assunto. A Veja também fez cobertura boa a respeito do assunto, monitorando a questão. Essa matéria da Folha também é completa e menciona Mohsen Rabbani, então um terrorista procurado pela Interpol. E a Folha, um funcionário da ABIN, diz a reportagem, revelou que Mohsen Rabbani também era vigiado pela agência. Agora, com o agravante ainda de que o Hezbollah e pessoas monitoradas por laços com o Hezbollah teriam se envolvido em laços com o crime brasileiro. Vocês vão ver a viagem mudar aqui ao meu lado, a reportagem mudar aqui ao meu lado, e isso era, agora sim, uma matéria de 2014. O jornal O Globo publicou que a Polícia Federal apontava elo entre facção brasileira, era na questão o primeiro comando da capital, o PCC, mas que havia documentos mostrando que criminosos estrangeiros abriram canais para o envio de armas a grupo brasileiro, e que havia então comércio de armas entre essa organização criminosa brasileira e o Hezbollah, esse grupo. Então, em nada surpreende agora que a Operação Trapiche esteja realizando essas investigações, e a gente espera que a justiça consiga evitar que qualquer possível suposto ataque no Brasil seja esclarecido, que não ocorra, e que os responsáveis por esse planejamento acabem nos trazendo os detalhes do que é que se estava ocorrendo e, dentro do devido processo legal, que haja responsabilização. Então, fica aí a questão desse histórico que não é de hoje, e a Polícia Federal seguindo então na cola dessas pessoas com laços ou supostos laços ao Hezbollah, organização terrorista libanesa. Para a gente fazer o gancho para a próxima matéria, eu preciso citar com vocês a questão que já é sabida. Como então o Mohsen Rabbani circulava pela América do Sul, esse terrorista? Como pode ser que, se ele era procurado pela Interpol, ele vinha para lá e para cá? O que agências de inteligência de diferentes países apuraram, e também já publicado em reportagens na imprensa brasileira, é que o regime venezuelano trabalhava com um voo que foi apelidado por organizações de inteligência de aeroterror, operado pela Conviasa, linha estatal aérea da Venezuela,
havia um voo Caracas, Damasco na Síria, Teherã, capital do Irã, e através desse voo, que repetidamente recusou-se entregar a lista de passageiros para a Interpol, suspeita-se que viria Mohsen Rabbani e outros alvos investigados por terrorismo para a América do Sul. Há também alegações credíveis de que havia um esquema de tráfico de passaportes. Então, alegações que vêm de funcionários de embaixadas da Venezuela no exterior, também bem documentadas pelo jornalista Leonardo Coutinho, dão conta de explicar que a Venezuela alegadamente emitia passaportes verdadeiros, então um passaporte que, se você for verificar, é um passaporte de verdade, mas a identidade da pessoa no passaporte é forjada, falsa, e isso permitia que terroristas, como Mohsen Rabbani, segundo a alegação, circulassem pela América do Sul e cruzassem fronteiras, por exemplo, para atividades de recrutamento no Brasil. Apurou-se mesmo que o irmão de Mohsen Rabbani operava uma mesquita em Curitiba, e Mohsen chegou a visitar o Brasil em mais de uma ocasião.